Bom, boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Esse projeto é de uma importância extrema, o da cremação social, porque a gente sabe que, apesar de ser uma necessidade permanente, é um momento muito difícil a gente pensar no direito da política pública no momento da morte. Então a gente fala da cremação, a gente fala do direito, enfim, ao cemitério, que a gente tem que tratar aqui. E esse é uma necessidade constante, mais que no momento como esse, momento de crise e de uma pandemia grave, como a gente está passando, se torna um assunto que vem à pauta. Se torna um assunto que a gente tem que conversar com maior frequência do que a gente conversava antes. O projeto de cremação social tem vários méritos, na nossa opinião. Ele pode ser melhorado, então quando a gente fala pessoas em situação de vulnerabilidade para terem direito à cremação social, ou seja, o processo de cremação sem ter que pagar, a gente tem que definir quem são as pessoas. E me parece que a gente está conseguindo chegar num arranjo em relação a isso. Precisa ter critérios para que, de fato, as pessoas sem condições de pagarem por uma cremação conseguirem ter acesso a esse serviço. Nós estamos apresentando uma emenda que será publicada, já conversei aqui com o líder de governo, porque existe a seguinte situação, imaginem os senhores, está lá a possibilidade de cremação social, o que em si é muito bom, mas imaginem, por exemplo, se o direito à cremação social, que vai ser aprovado aqui por nós, pode ser usado como um mecanismo, isso pode acontecer se a gente não tomar cuidado, como um mecanismo de destruir provas no caso de um assassinato suspeito. Essa é uma possibilidade que nós levantamos aqui. Então você colocar o direito à cremação social para, por exemplo, uma pessoa que foi assassinada numa situação que não foi esclarecida, seja vítima aí de algum tipo de violência do Estado ou algum tipo de violência em geral, não dá para acontecer a cremação. Precisa ficar muito bem estabelecido que mortes de pessoas em situações suspeitas não pode haver a cremação. E outra coisa, pessoas em situação de rua, população em situação de rua não identificada também não pode entrar na cremação social. Esses mecanismos de impedir que uma lei que é boa se torne um verdadeiro pesadelo têm que ser garantidos. E por isso nós estamos apresentando emendas nesse sentido, né? Porque o que acontece, senhores vereadores, é que se a gente não toma cuidado, pode acabar acontecendo de uma lei muito boa, um direito que a gente vai conseguir garantir no momento em que, infelizmente, estão tendo mais falecimentos, inclusive por conta da Covid-19, transformar esse direito aí numa ferramenta na mão dos que não querem, por algum motivo, por um motivo ou outro, deixar que se investigue uma morte suspeita. Então, nesses casos, não pode haver cremação. Foi isso que a gente acordou. Me parece que existem legislações nesse sentido, a nível estadual e federal, e nós vamos garantir que também aqui no município isso fique muito bem colocado. Porque também é muito fácil que isso aconteça, em especial quando a gente sabe que a violência de Estado é muito presente há muitas décadas. A violência de Estado é presente e, nesses casos, é muito comum que se destruam todo tipo de prova que pode condenar que alguém assassinou uma pessoa. Nesse caso, não pode haver cremação. Então, é isso que a gente está colocando aqui. Foi acolhido e, por isso, a gente vai ter uma posição mais tranquila em relação a esse processo. Repito, é muito triste que a gente tenha que falar mais sobre isso nesse momento, que a gente tenha que tratar mais sobre essa questão nesse momento, mas de fato as mortes estão muitas, de fato a gente está vendo um ritmo, uma sobrecarga, inclusive nos cemitérios municipais, que a gente precisa resolver. E as pessoas têm que ter direito a esse serviço, caso suas famílias assim o desejem. É isso, muito obrigada, senhores vereadores.